Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando nossa aula assíncrona de materiais de construção mecânica, MCM, e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dos materiais metálicos, né? Então a gente vai falar bastante de átomo e de como esses átomos eles estão organizados aí para formar um material metálico, tá? Então, só lembrando um pouquinho, né, lá de química, que vocês podem já ter visto anteriormente ou estar vendo nesse ano no IF, né, ou revisando isso com o professor de química. Então, diversas propriedades dos materiais dependem diretamente de como os átomos eles estão organizados, de como os átomos eles estão posicionados e do tipo de ligação que existe entre esses átomos, né? Então, as famosas ligações atômicas. Os átomos eles são formados por núcleo, né? Nesse núcleo a gente tem prótons e nêutrons, e aí ao redor desse núcleo a gente tem os elétrons, né, na eletrosfera. Só lembrando, né, o que é átomo então. Cada elemento químico ele pode ser caracterizado pelo número atômico, né, que é equivalente ao número de prótons, e também pela massa atômica, né, que é a soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Tá? Então, bem basicão, né, só para a gente lembrar que a matéria, né, tudo que a gente vê, tudo que a gente tem é composto aí por átomos. Né? E aí, ligações, né, que tipo de ligações a gente tem? A gente tem que lembrar primeiro que os átomos eles estão sempre buscando a estabilidade, né? E essa estabilidade segue uma regrinha chamada de regra do octeto, né? Então, para o átomo, para que ele consiga ficar estável na última camada ali da eletrosfera, né, na camada de valência, a gente tem que ter 8 elétrons, né? Então, o que acontece? Quais tipos de ligação a gente tem? A gente tem ligação iônica, né? Lembra aqui que é a ligação iônica? Então, um átomo, né, um átomo vai perder ou ganhar elétrons, né, nessa busca por estabilidade. Né? A gente tem as ligações covalentes, que é quando os átomos eles compartilham elétrons ali para atingir a estabilidade. Né? E a gente tem o caso dos materiais metálicos, né, que ocorre neles lá uma ligação metálica. Nesses materiais metálicos, eu tenho um mar de elétrons, né? Os meus elétrons eles se encontram lá livres, né? Certo? E aí a gente tem a formação aí de... a gente tem átomos buscando a estabilidade da mesma forma que nos outros dois tipos de ligação, só que aqui é um pouco diferente, né? Então, dei uma revisada nisso, peguei esse mapa mental aí lá do Brasil Escola, né? Então, tem até ali embaixo escrito, dei uma olhada, dei uma relembrada nas ligações químicas, né, covalente, metálica, iônica, isso é importante para a gente, tá? Bom, era só para fazer uma breve introdução ao assunto. Então, o que acontece, né? Inicialmente, antes do material ser um sólido, né, quando a gente fala de materiais metálicos, antes do material metálico ser um sólido, ele em algum momento ele foi um líquido, né? E aí ocorreu um processo de solidificação, onde o meu líquido transformou-se em um sólido. Lembra lá dos estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso, né? Então a gente tem 3 estados aí, sem falar do plasma, né? Mas assim, sólido, líquido e gasoso, certo? E aí como que acontece essa transformação de líquido para sólido? Inicialmente, né, a gente vai ter esse material no estado líquido numa temperatura alta, porque a gente vai ter fundido ele, e aí a gente vai começar a baixar a temperatura para ele começar a se transformar num sólido, né? E aí o que acontece? Vão se formando, né? Então imagina que o que está de cinza aqui no meu desenho é o líquido, e o que está de rosa são os primeiros núcleos de material sólido. Então quando eu vou baixando a temperatura, o material, né, alguns pontos dele vão atingindo condições para se transformar em sólido, né? Então, aos pouquinhos, essa figura ela mostra isso, né? Aos pouquinhos, todo o meu material vai atingindo condições para se transformar em sólido, né? Então, aos pouquinhos, tudo isso que era cinza, que era líquido,
vai aos pouquinhos, conforme eu vou baixando a temperatura do material, vai se transformando em sólido, né? Que é nesses pedacinhos aqui, nesses quadradinhos rosas, né? E aí vai aumentando a minha fração de material sólido, então o líquido vai virando sólido, e no final a gente tem isso daqui, né? A gente tem vários grãos, que a gente chama, né? Então é como se cada bloquinho desse aqui, ó, cada aglomerado desse de quadradinhos fosse o que a gente chama de grão. Então a gente tem vários grãozinhos aqui e cada um deles cresceu de uma forma. Nesse processo de solidificação, quando o líquido vai se transformando em sólido, né, os átomos eles vão se organizando. Então no material metálico, quando o líquido vai se transformando em sólido, os átomos eles vão se organizar para formar esse sólido. O que significa isso? Vão ser formados alguns padrões, né? A gente chama esses padrões de células unitárias, né? O que é uma célula unitária, então? Pela definição, a gente pode dizer que são unidades básicas repetitivas da estrutura tridimensional, né? Então, se eu olhar aqui, ó, o que eu vejo, né? Um cubo, né? E nesse cubo eu tenho umas bolinhas. O que são essas bolinhas? Essas bolinhas são os átomos. Então a gente sempre vai representar o átomo aqui por esferas rígidas, né? Esferas maciças, não esferas ocas, são esferas cheinhas ali. Então cada esfera cheinha é um átomo. Então nesse cubo aqui eu tenho desenho de vários átomos. Eles estão organizados, eles estão ocupando algumas posições aqui. Agora imagina o que acontece. Quantos átomos eu tenho para formar um material? Não sei, muitos, milhões, bilhões, trilhões, muitos. Esses átomos vão formar padrões desse tipo aqui, e aí na hora de formar o material eu vou ter muitos cubinhos desse daqui, né? Muitos padrões desse que vão se repetir por todo o meu material. Então é como se eu juntasse muitos cubinhos desse daqui para formar o meu material, né? Vamos imaginar uma situação. Sabe aqueles joguinhos de Lego, né? Ou daqueles de montar mesmo, né? Então o que acontece? Você tem lá pecinhas, muitas pecinhas parecidas, você tem grupos de pecinhas, né? Então você tem pecinhas, vamos falar, amarelas que sejam de um tipo, vermelhas que sejam de outro tipo. Imagina que você vai tentar montar só com as amarelas, né? Vamos supor que seja possível encaixar uma amarela na outra, né? Foi um exemplo bom? Não, não foi. Deixa eu pensar outra coisa. Pronto, né? Você vai construir uma casa, acho que é um exemplo melhor. Você tem o quê? Vários blocos, né? Vários tijolos. Eles são iguais? Eles são iguais, né? Eu vou usá-los, né? Eles são meu padrão para construir as paredes da minha casa. Pode ser, acho que é um exemplo melhor, né? O das pecinhas acho que não rolou. Então eu vou usar esses blocos, né, que são os meus padrões, para construir uma casa. No caso aqui dos átomos, a gente vai usar as células unitárias, que são padrões também, para construir o nosso material metálico. Então, são padrõezinhos, né, compostos por átomos que vão se repetir em toda ali a estrutura do meu material metálico. Né? Então, ó, é um pequeno grupo de átomos que formam um modelo repetitivo ao longo da estrutura tridimensional, né? Então aqui, ó, imagina, o material ele é um tantão de átomos desse daqui, todos juntos uns dos outros. Se eu conseguir, eu posso tentar dividir isso daqui nos padrõezinhos, né? Então, ó, coloquei aqui uma célula unitária, né, um cubinho. Estou vendo aqui as posições que os átomos ocupam nesse cubinho. Imagine então que esse material é um monte de cubinhos, tanto para trás aqui, para o lado, para baixo, para cima. É um monte de cubinhos desse aqui. Eu vou enxergar os cubinhos lá na estrutura do material? Não, eu vou enxergar os átomos. Mas se eu traçar a célula unitária, eu vejo que esses átomos vão ocupar sempre as mesmas posições. Eu sei que isso vai gerar um pouco de dúvida e a gente vai usar a próxima aula para esclarecer um pouco dessas dúvidas, mas a princípio é meio difícil de entender mesmo, tá? Quantas possibilidades de padrão eu tenho? Eu tenho 14 possibilidades de padrão, né, que são as 14 células unitárias de Bravais, que a gente chama. Então, ó,
Cada desenho desse é um tipo de célula unitária, um tipo de padrão, né? Então a gente tem aqui, ó, as cúbicas, né? A gente tem essas daqui que são um pouquinho deformadas, essas daqui também um pouquinho deformadas, essas também tem a hexagonal, a gente vai falar um pouco mais dela, e esses outros formatos aqui de baixo. Cada grupo desses de célula unitária, né? Então eu tenho 7 sistemas de célula unitária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Então, 7 sistemas de célula unitária. Cada um deles recebe um nome e cada uma delas é um tipo de célula unitária diferente, tá? Um tipo de padrão diferente. Tá? A gente vai falar sobre as células unitárias mais comuns nos materiais metálicos. Né? Então, geralmente os materiais metálicos vão apresentar alguma dessas células unitárias aí para caracterizar a estrutura deles. Então, ou vai ser cúbica de faces centradas, que é o que a gente chama de CFC, cúbica de corpo centrado, que é o que a gente chama de CCC, ou hexagonal compacta, que a gente chama de HC. Né? Aqui as siglas são as primeiras letras aí de cada palavra. Né? Então, ó, CFC, cúbica de faces centradas, CCC, cúbica de corpo centrado, HC, hexagonal compacta, tá? Mas a gente vai falar primeiro de um modelinho mais genérico, que é o que a gente chama de cúbica simples, tá? O que é uma célula unitária cúbica simples? O que é um padrão de organização atômica cúbico simples? Então veja, ó, a gente tem um cubinho, né? E nos vértices desse cubinho, em cada vértice aqui, tem um átomo, né? Só que aqui, ó, olhando as nossas representações, então eu tenho 3 representações aqui. Essa representação que ajuda a gente a ver bem os átomos, né? Mas lá no material eles não estão distantes assim uns dos outros. No material eles estão assim, encostados uns nos outros, tá? Então são 3 representações da mesma célula unitária, assim para a gente enxergar, assim como eles realmente estão. E assim quando eu faço os cortes aqui para formar o meu cubinho, né? Então veja, quando eu formo o meu cubinho, o que acontece? Em cada vértice aqui, ó, eu não tenho mais um átomo inteiro, né? Como eu tinha na primeira representação. Quando eu corto para formar o meu cubinho, eu passo a ter em cada vértice 1/8 de átomo. Então eu tenho 1/8 de átomo aqui, 1/8 de átomo aqui, 1/8 aqui, 1/8 aqui, 1/8 ali, ali, lá atrás, lá atrás. 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices do meu cubo. E aí tem sempre um parâmetro, que é a letra A, que a gente vai calcular para todas as células unitárias. A letra A chama parâmetro de rede. O que é o parâmetro de rede? É a distância que eu tenho entre esse ponto e esse ponto, ou seja, o valor da aresta ali do meu cubo. Então, ó, esse valor aqui está fácil de ver, né? Porque ó, daqui até o meio eu tenho o raio de um átomo. Daqui até a lateral eu tenho mais um raio de um átomo, né? Então o que acontece? Desse ponto até esse ponto eu tenho 2 raios, 2R. Então o parâmetro de rede dessa célula unitária é 2 raios, 2R. O que é esse raio? É o raio do elemento químico, né? Então, se eu estou falando do alumínio, o átomo de alumínio tem um diâmetro, né? Tem um raio atômico e um diâmetro atômico. Esse raio que eu estou falando é o raio atômico, por exemplo, do alumínio, se fosse alumínio. Se fosse outro elemento, seria o raio atômico desse outro elemento, tá? Então aqui, ó, para a célula unitária cúbica simples, o valor da aresta, né, do parâmetro de rede, então a aresta aqui, aresta aqui, aresta aqui, aresta aqui, sempre vale 2R, 2 raios. Lembrando que raio é o raio do elemento químico, o raio atômico do elemento químico. Volume da célula, né? Como que eu calculo o volume de um cubo? O volume de um cubo é a área da base vezes a altura. Se a minha base tem a aresta 2R por 2R, vai ficar 2R vezes 2R, 4R ao quadrado. Vezes a altura, que também é de 2R, 4R ao quadrado vezes 2R vai dar 8R ao cubo. Então, o volume dessa célula unitária cúbica simples é 8R ao cubo, onde R continua sendo o raio atômico do elemento.
E o FEA? O que é o FEA? FEA é o que a gente chama de fator de empacotamento atômico. O que é fator de empacotamento atômico? É quantos por cento da minha célula unitária estão efetivamente ocupados por átomos. Então, se a gente olhar aqui a célula unitária, ó, tem os átomos, mas também tem uns buraquinhos aqui, tem uns espaços vazios, né? Eu quero saber quantos por cento da minha célula unitária estão efetivamente ocupados por átomos. Como que eu calculo o FEA, o fator de empacotamento? Então, ó, é o volume de átomos dividido pelo volume da célula. Lembra que a gente está tratando cada átomo como se fosse uma esfera rígida? Então eu vou multiplicar. Para calcular o volume de átomos, eu vou fazer o número de átomos que eu tenho na célula unitária vezes o volume da esfera. Como que eu calculo o volume da esfera? É uma formulinha, é 4/3 de πr ao cubo. E o volume da célula? Já tenho ele pronto aqui, né? 8r ao cubo. 8r ao cubo eu vou substituir. Vamos olhar mais de perto cada uma dessas coisas? Então, ó, eu tenho 8 vértices e eu vou ter 1/8 de átomo em cada vértice. Então, eu tenho 1/8 de átomo vezes 8 vértices. 8 vezes 1/8 dá 1. Então, cada célula unitária cúbica simples tem um átomo. Então, se eu somar aqui tanto de 1/8 que eu tenho em cada um dos 8 vértices, vai dar um átomo no total, tá? O A é 2R, ou seja, 2R, 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 onde R é o raio do elemento. Volume da célula é só elevar o A ao cubo, né? A área da base vezes a altura. Então, 2R ao cubo dá 8R ao cubo, esse é o volume da célula unitária cúbica simples. E o fator de empacotamento atômico eu vou calcular. Então, ó, eu tenho um átomo por célula unitária. Ó. Um átomo vezes o volume de um átomo é o volume de uma esfera. Então, é 1 vezes 4/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume da célula unitária, que a gente viu aqui, que é 8r ao cubo. Então, fica 1 vezes 4/3 de πr ao cubo, dividido por 8r ao cubo. Esse r ao cubo eu corto com r ao cubo aqui de baixo. Fazendo essa continha, eu vou achar 0,52. O que significa isso? Que na célula unitária cúbica simples, 52% da célula unitária está ocupada por átomos. E os outros 48% são espacinhos vazios. Tá? A gente vai ver mais para frente que esses espacinhos vazios, a gente dá o nome para eles de interstícios. Então, eles são espaços intersticiais. Tá? Pois bem, essa era uma célula cúbica simples. A gente vai falar um pouquinho agora da cúbica de faces centradas. A cúbica simples ela é meio teórica, assim, a gente não encontra elementos que tenham esse tipo de padrão de organização atômica, mas na CFC a gente encontra, por exemplo, o alumínio, o cobre, o ouro, a prata, o chumbo, o níquel, o ferro, dependendo da temperatura que ele está, vão apresentar um padrão de organização atômica chamado de CFC. O que é CFC? Então a gente tem o mesmo cubinho, né? E agora nas faces a gente tem átomos, nas faces do cubo. Então, ó, além dos átomos nos vértices, a gente tem átomos nas faces, todas as faces do meu cubo. Quando a gente faz essa representação é para a gente enxergar melhor. Essa daqui seria o mais próximo da realidade, e essa última quando a gente apara ali as laterais para formar os cubinhos, né? Então, ó, temos as informações aqui, mas vamos ver elas mais de perto, né? Então, ó, em cada vértice aqui do meu cubinho, né, do meu cúbico de faces centradas, em cada vértice eu tenho ainda 1/8 de átomo. Então, eu tenho 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices. 8 vezes 1/8 dá 1. Então, já me dá um átomo só de vértice. E aí, veja, ó, em cada face eu não tenho um átomo inteiro, eu tenho meio átomo, né? O que significa isso, professor? Nossa, mas você conseguiu dividir o átomo não dá para dividir. Não, gente, o átomo não está dividido, por quê? Metade do átomo está nessa célula unitária e a outra metade desse átomo está na célula unitária do lado. A outra metade desse átomo aqui está na célula unitária de cima, né? Então, um átomo, ele participa de muitas células unitárias, né? Então, ó, eu tenho mais meio átomo em cada uma das 6 faces do meu cubo. Então, ó, mais
E aqui está errado, deixa eu corrigir. Então aqui, ó, eu tenho mais meio átomo em cada uma das 6 faces do cubo. Meio vezes 6 vai dar 3, né? 6 vezes 1, 6, por 2, 3. Então eu tenho um átomo dos vértices mais 3 átomos das faces, o que me dá 4 átomos para cada célula unitária CFC, tá? E aí como que eu calculo agora, ó, as arestas? Veja que a aresta agora não pode ser mais 2R, porque ó, tem o raio, tem o espação, tem outro raio, né? Não pode ser mais só 2R. Agora a minha aresta ela é calculada por essa formulazinha aqui, ó, 2 vezes raiz de 2R. Esse R está fora da raiz, tá? Então é 2 raiz de 2 vezes R. Então cada aresta aqui, ó, vale 2 raiz de 2R. Para calcular o volume dessa célula unitária, eu tenho que fazer área da base, ou seja, 2 raiz de 2R vezes 2 raiz de 2R, vezes a altura dessa célula unitária, que é 2 raiz de 2R. Então seria o mesmo que fazer 2 raiz de 2R elevado ao cubo, que dá 16 raiz de 2 vezes R ao cubo. Esse R ao cubo está fora da raiz, tá? Bom, valor do parâmetro de rede, do A, valor do volume, essa formulazinha. Lembra que o R é sempre o raio do elemento químico, tá? Então se eu estivesse falando do alumínio, seria o raio atômico do alumínio. Se eu estivesse falando do cobre, seria o raio atômico do cobre e assim por diante, tá? E o fator de empacotamento atômico, né? A porcentagem da célula unitária que está efetivamente ocupada por átomos. Como que eu calculo? Quantos átomos eu tenho aqui? 4. Então 4 vezes o volume da esfera. Então o átomo é representado pela esfera rígida, né? Dividido pelo volume da célula unitária, ou a minha aresta elevada ao cubo. Então fica 4 vezes 4 terços de πr ao cubo. Lembra que 4 terços de πr ao cubo é o volume da esfera, dividido por 16 raiz de 2 vezes R ao cubo, que é aqui o volume dessa célula unitária. Corto os R's ao cubo ali, faço a continha entre os números que sobraram, 0,74, que significa 74% da célula unitária cúbica de faces centradas está ocupada por átomos. E os outros 26% são os espacinhos vazios. Vejam que em relação à célula cúbica simples, que foi a que a gente fez primeiro, essa daqui tem um FEA maior, tem uma ocupação atômica maior, tem menos espaços vazios ali entre os átomos, tá? Pois bem, temos um outro tipo de célula unitária, a cúbica de corpo centrado, CCC. Quais elementos têm organização atômica cúbica de corpo centrado? Cromo, vanádio, molibdênio, sódio, tungstênio, o ferro para essas faixas de temperatura, até 912 graus Celsius e de 1394 a 1538 graus Celsius. Temos aqui as 3 representações, então, ó, a representação que nos permite ver o que acontece na célula unitária. Então veja que é uma célula unitária cúbica ainda. Nos vértices eu ainda tenho os átomos, corpo centrado. Então lá no meio tem um átomo inteiro, né? Então aqui, ó, vejo que está mais próximo da realidade. E aqui quando eu faço as aparas aqui das arestas para formar o meu cubinho, né? Então veja, eu tenho 1/8 de átomo em cada um dos 8 vértices e um átomo lá no meio, um átomo inteiro lá no meio. Então se a gente fizer as continhas, ó, em cada vértice eu tenho 1/8 vezes 8 vértices me dá um átomo, mais um átomo lá no centro. Então eu tenho, por célula unitária, 2 átomos. Então a cada célula unitária cúbica de corpo centrado eu tenho 2 átomos. Como que eu vou calcular agora a aresta? A aresta agora é outra formulazinha, o 4R sobre raiz de 3, onde R é o raio do elemento. Se eu estiver calculando a aresta da célula unitária do cromo, vai ser o raio atômico do cromo, do vanádio, raio atômico do vanádio e assim por diante. Como que eu calculo o volume dessa célula unitária? Basta fazer a minha aresta elevada ao cubo, né? Seria a área da base vezes a altura. Lembrando que todas as arestas ali, como é um cubo, né? Toda aresta tem o mesmo valor. Então, ó, 4R sobre raiz de 3 ao cubo vai dar 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Essa é a formulinha para calcular o volume da célula unitária cúbica de corpo centrado. E o fator de empacotamento atômico? Então vamos lá. Eu tenho 2 átomos por célula unitária.
O volume da esfera é uma formulazinha, 4/3 de πr ao cubo. E o volume, como que eu calculo o volume dessa célula? É 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Corto os R's aqui ao cubo, resultado numérico da conta 0,68. Ou seja, a célula unitária cúbica de corpo centrado tem uma ocupação atômica de 68%, ou seja, 68% está ocupado por átomos e os outros 32% são espacinhos vazios, são interstícios, tá? Bom, última célula unitária, hexagonal compacta ou HC. Nessa célula as coisas mudam um pouquinho, porque ela não tem o formato de um cubo, né? As bases dela, tanto a base superior quanto a base inferior, são hexágonos. Lembra que o hexágono tem 6 lados, né? E aí, ó, em cada vértice desse hexágono agora, eu não tenho mais 1/8 de átomo, eu tenho 1/6 de átomo. Então, hexágono, sexto, vamos associar essas duas quantidades aí, o hexágono ao 6, né? Então, em cada vértice desse hexágono, eu tenho 1/6 de átomo. Quantos vértices eu tenho? Ó? Eu tenho 6 vértices em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e embaixo eu tenho 6 vértices também, né? Então, eu tenho 12 vértices. Então, ó, 1/6 de átomo em cada um dos 12 vértices. 12 vezes 1/6, 12 dividido por 6, 2. Né? 2 átomos só de vértice. Em cima, no centro, ó, e embaixo, no centro, eu também tenho meio átomo. Meio átomo em cima e meio átomo embaixo. Então, eu tenho meio vezes 2, que me dá mais um átomo. E entre as duas bases, a base superior e a base inferior, tem 3 átomos inteiros, então mais 3 átomos. Então, cada célula unitária hexagonal compacta, ela tem 6 átomos. Então, eu tenho 6 átomos por célula unitária. Como que eu calculo o A aqui? Qual que é o valor do A, da aresta? Né? Qual é o valor dessa aresta, dessa aresta, dessa aresta? A gente calcula por 2R, né? Ó, que tranquilo, ó. 2R, 2 raios ali. E o C, o que é o C? C é a altura desse prisma, né? Agora a gente tem uma altura diferente do valor ali da base, porque a gente não está mais no cubo, né? Então, a altura C, ela vai ser 1,633 o valor da aresta. Então, é 1,633 o valor dessa continha aqui de cima, né? Vezes 2R, onde R é o raio do elemento, tá? Ah, quais... Eu não coloquei? Ah, não coloquei. Pois eu falo para vocês quais são os elementos que geralmente tem a célula unitária HC. O titânio é um deles, né? Isso eu já adianto para vocês. O titânio tem estrutura hexagonal compacta. Como que eu calculo o volume? Essa formulazinha, 24 raiz de 2R ao cubo, onde R é o raio atômico do elemento. E o fator de empacotamento dessa célula unitária hexagonal compacta é de 0,74, ou seja, 74% dela está ocupada por átomos e os outros 26% são espacinhos vazios, certo? Bom, eu sei que são muitas informações, é difícil de visualizar, mas a gente vai se acostumando e entendendo aos pouquinhos, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês me entregarem, para valer a presença da aula de hoje. E na semana que vem, na nossa aula síncrona, a gente vai retomar, né, esse assunto, falar um pouco mais, tirar as dúvidas, tentar entender um pouco melhor e resolver exercícios também. Fiquem bem, assistam a aula quantas vezes vocês quiserem, vou deixar os slides também. E nos vemos na próxima semana. Cuidem-se, boas aulas, boa semana e até terça-feira que vem. Até mais, gente.